O Esporte Clube Serrano é quase centenário. Tem muitos personagens e muitas histórias. Norli, Tutinha e Beto se confundem com a trajetória do clube. Hoje, no Clube Esporte Show, Cabelinho recebe eles para mais do que entrevistar. Aprender um pouco da história do futebol serranista. Começa agora mais um Clube Esporte Show. Salve, salve pessoal do Clube Esporte Show. Eu já tô cansado de falar isso, mas hoje mais um Clube Esporte Show especial e esse eu vou ter que dedicar para muita gente, porque é uma honra para mim estar aqui com essas três pessoas e eu vou até pegar uma cola para começar a apresentar, porque muita gente hoje me conhece como Márcio Dioforte por causa da rádio, mas há muito tempo atrás ninguém sabia que eu era Márcio, porque eu sempre fui Cabelinho. E eu vou apresentar o primeiro aqui, o seu Nelson José Pedroso da Cunha. Quem é o Nelson José Pedroso da Cunha? Eu não sabia. Mas o Tutinha, eu sei quem é, né, Tutinha? Tudo bom, Tutinha? Bem-vindo ao clube. Muito obrigado por participar do Clube Esporte Show. A gente vai falar muito sobre Serrano, sobre histórias do futebol com essas três pessoas. E o primeiro que eu quero apresentar é o Tutinha. Obrigado pelo convite. Eu também agradeço. Tem muita coisa para falar, né, cara? Agradeço a Rádio Clube, né? Especial a ti, que estamos aqui junto com o Beto e o Norli, né? Que são contemporâneos meus, né? 210 anos de idade, 210 anos tem aqui, no mínimo, né? E estou muito feliz aqui para contar as histórias que eu passei do início da minha carreira, né? Até o fim aí, quando te bate uma bolinha, né? Nem que seja com os netos em casa, né? Não, mas estamos aí, né? Que bom, que bom. Bom, continuando a apresentar aqui esse cara que é um fenômeno em vários sentidos. Eu vou falar ele, é Beto Padilha. Beto, tudo bom? Como é que tu tá? Obrigado por tu ter vindo também, uma honra. A gente conversou no meio da pandemia sobre a possibilidade de falar sobre Serrano e a gente está realizando essa ideia agora e vai ser a primeira de muitas, eu tenho certeza. É com muito prazer. Eu estou com dois amigos aí que passei toda infância, adolescência e a velhice, as pessoas que eu mais me aproximo. Mas são os guris, Então eu aí. me sinto bem. A gente estava aqui nos bastidores, eu só ouvindo eles conversarem, é uma honra. A gente tem muita história para falar. Bom, os dois têm muito para falar de Serrano, mas tem alguém que a história se confunde com o Serrano, é essa pessoa que eu vou chamar agora. Tio Norli, eu chamo ele de tio, né? Porque eu muito acertei aqueles vidros da casa do tio Norli jogando bola com o Lucas, com o Fafa e com o Betinho. Tio Norli, obrigado por ter vindo. Tio Norli que representa muito da história do Serrano. Obrigado por ter aceitado o convite. Que bom te ter aqui. É um prazer, sempre é um prazer. Eu tive esses dias lá já na rádio. Eu tô muito feliz e fiquei surpreso, muito surpreso aquele dia que eu tive aqui, das novas instalações espetaculares, né, que eu não esperava, né, que a rádio tivesse evoluído tanto para o bem, né? E eu realmente me dedico praticamente todos os dias, né, em prol do crescimento e da manutenção de um clube, né, que hoje é um clube recreativo, um clube social, né, e que tem muitas lembranças, né, do futebol que eu comecei ali lá pelos 14 anos e fiquei até os 38 jogando e depois no veterano mais 30 e poucos anos. Mas eu fico feliz em poder falar alguma coisa sobre o Serrano que muita gente, talvez, tempos atrás, não quando eu falo, né, que eu fui campeão em 67, eles ficam calculando a minha idade, isso que eu não gosto muito, porque, mas se 67 tu já jogava, que idade tu tem? Então, não, deixa pra lá, né? Mas depois que passou os 61 anos do Musisul também, pior ainda, né? Porque daí é mais fácil calcular, né? Não, mas não é assim que funciona. Então, é um prazer estar aqui contigo, até fiquei muito feliz quando tu me ligaste, né? Me convidando para participar disso aí, e eu espero que contribua com alguma coisa de interesse e que as pessoas de Canela e da região saibam sobre o Clube Serrano. Não, vai contribuir demais. A ideia do Clube Esporte Show é exatamente essa: documentar histórias. A gente não quer nada que seja temporal, a gente quer coisas atemporais, a gente quer contar histórias da nossa comunidade. E já para contar a história, vamos começar com o Tutinha. Me conta um pouco da tua história, não apenas com o Serrano, mas a tua história de futebolista. Conta como
como que surgiu o Tutinha pro futebol e depois como que tu surgiu pro Serrano. Certo. Conta pra nós aí um pouco. Conta o Tutinha pro futebol. Com todo prazer, meu amigo. Eu iniciei minha carreira, né, em 1965, jogando no Tricolor. Fui campeão pelo Tricolor, né? E naquele tempo eu tinha 15 anos, né? Daí surgiu a oportunidade de eu ir ou para Celulose ou para o Serrano. A Celulose através do seu Ernesto Comerlato, o Carlito Thomas, estiveram lá em casa, falaram com meu pai, falaram com a minha mãe. E no mesmo dia que estiveram lá em casa, isso era 7 horas da noite, às 8 horas chegou o pessoal do Serrano. Teodomiro, Jorge Silva. E meu pai e minha mãe não sabiam de nada, né? Eu cheguei em casa mais tarde, né? Diz, teve aqui o pessoal da Celulose, teve aqui o pessoal do Serrano aí. Não sei para que lado tu vai, meu pai, eu não entendo nada de futebol, né? E a minha mãe, o que eu vou te dizer, né? Eu digo, não, eu vou ver pro negócio, eu preciso de emprego, né? Foi dessa maneira que eu vim jogar no Serrano. E em 1965 fui campeão do Tricolor, né? Com 15 anos de idade. O Tricolor tinha uma máquina naquele tempo, né? Um time muito bom mesmo. Que jogava né? no Tricolor naquele tempo? Jogava o Jal, o Pinto, o Pelé, o Salomão foi pro Serrano, né? O Nego, o Tcheia, o Ari Tomasi, né? Era uma máquina, né? O Serginho, né? O Pinto. Então era um time muito bom mesmo, né? Ficou invicto até naquele tempo o Tricolor, né? Mas deu balancei, que diz o gaúcho, balancei a situação e vim pro Serrano através do Xoda, né? Me arrumei emprego e vim pro Serrano daí, né? Quando eu cheguei no Serrano, em 1967, o Serrano tinha uma máquina também, que foi campeão absoluto de amadores, né? Primeiro título do Serrano. Que era o goleiro era o Malinho, Dárico, Guiné, Xoda e Ciro. Branco, Paulinho e Norli. Quem? Já tava Neto, nessa, né? Ratão e Padeiro, né? E quando eu vim pro Serrano, certo? O Neto foi pro Novo Hamburgo. Então abriu pra mim na ponta direita, né? Eu tinha 16, 17 anos, né? Daí comecei a jogar ali, foi sempre daí, né? Esse foi o início da minha carreira, né? Da tua carreira do Serrano. Exatamente, é. Beto, e aí tu? Eu mais ou menos semelhante a isso aí. Porque eu comecei jogando lá na Celulose, meu pai trabalhava na Celulose. E eu tinha um veterano da Celulose. E eu, às vezes, eu jogava lá, faltava um, faltava outro. Quebrava o galho. Mas era um piá de 14, 15 anos. E aí, quando eu comecei a estudar na escola técnica, que era no Colégio João Correia, eu não trabalhava, né? Eu trabalhava com meu pai, ajudava no mato e vinha estudar de noite. E aí comecei a jogar futebol de salão. E eu não sei quem, alguém viu, e o Carlito Thomas e o Serginho Tomasi, um dia foram falar comigo, no campo lá da Celulose, e o Carlito Thomas me ofereceu o serviço no almoxarifado Celulose. Eles eram os dois almoxarifados e eu era o auxiliar do almoxarife. Aí passei a ganhar um salário de menor. Eu tinha 14, 15 anos. E eu não podia jogar o amador, porque para jogar o amador tinha que fazer 16 anos naquele ano. Daí no ano de 68, eu fiz 15 anos, eu fazer 16 e já estava trabalhando. Que posição tu jogava, Beto? Meia direita. Meia direita. Praticamente sempre foi meia direita. E daí depois, eu joguei um ano lá, na Celulose, um time bom. Mas eu era mais destaque assim no futebol de salão por causa do intersérie da escola técnica, eu sempre me destacava. Inclusive no futebol de salão, um ano, primeiro campeonato de futebol de salão do Canela, teu pai jogava no Banco do Brasil, Seu no Nécio jogava muito bem futsal. jogava, e aí a Celulose fez um time lá, o falecido Zago, era o Dr. Zago e o Carlito montaram um time lá, o Raulzão com luva de soldador, né? Era um time assim, mais na força e na paulada, e ficamos campeão. Ficamos campeão do tênis clube, que o Norli jogava, Tutinha jogava, era um timão o tênis clube. Batia bastante. Só que eles davam, em mim eles davam muito pontapé, porque eu era o guri, era eu, né? Os outros eram tudo respeitados, que era o Jal dava até na sombra, né?
o Tcheia, o Sérgio Felipe. Bom, o Tcheia bate. E aí eu tive o rabo, fiz o gol. Ficamos campeão, primeiro campeonato de futebol de salão citadino. Salão, eu jogando pela Celose. E também mais ou menos como tu tinha, assim. Aí um dia eu cheguei em casa do colégio, era, sei lá que hora era, 10, 11 horas. Cheguei e estava lá na minha casa o Xod e o Danglar de bar. Tudo bom. O Danglar eu conhecia, porque jogava baralho com meu pai, com a minha mãe. E o Xod eu não tinha muita intimidade. Mas aí sentaram e tal, o que era? Não, íamos te convidar para ti ir jogar lá no Serrano. Vai ser melhor para ti, lá tu é almoxarife, vai evoluir lá na celular. E eu e o Paulinho Drexler me disse, compramos um escritório técnico Jung, que era em cima do consultório do Dr. Rui, sabe onde é que é? Era Aqui na... No antigo Júlio, Bar aqui na- Sinuelo. o Diego Barcinuelo, na Júlia de Castilho. Em cima. E aí, vou... Não sei, né? Daí o meu pai disse, acho que é melhor pra ti, quando ele sair. Aí no outro dia eu fui lá falar com o Carlito ficou um ano sem falar comigo. Bravo, né? Porque imagina, ele que me colocou assim, de verdade, arrumou serviço. Ele me levou para conversar com o Dr. Hildo Meneghetti, que era o patrono do Internacional. Sim. Marcou, nós sentamos no escritório, e ele marcou com o Dr. Hildo que eu iria fazer um teste no juvenil do Inter. E realmente depois eu fui chamado, mas daí, sozinho, né? E aí é uma coisa engraçada, né? Porque aí joguei, vim trabalhar no escritório técnico Jung, daí virou deporte, aí futebol de salão, nós ficamos campeão. Quantos anos tu tinha? 6 anos. Assim, meio a fio, né? Eu me destacando. E eu fui fazer o teste lá no Inter. Mas esse meio tempo eu já fui trabalhar com o Ferrão na Bolonhense. Bolonhense comprada a madeireira agrícola. E eu trabalhava no escritório com o Xod e o Paulinho. Aí o Xoda ficou um ano sem falar comigo também, porque não queria que eu saísse. Já arrumando umas inimizades, assim. Eu continuei jogando no Deporte, nós ficando campeão, mas ele não aceitava porque achava que ele que tinha me... Mas foi muito melhor para mim ir trabalhar ali com Independência, salário bem maior. Claro. E o Ferrão foi um paizão para mim. O Ferrão, figura conhecidíssima. E, coincidentemente, o Ferrão também fazia parte da diretoria do Serrano lá de futebol, então eu estava em casa. Né? Saudoso Ferrão. E aí eu acho que eu joguei mais tempo futebol de campo com o Norlinho Tutinho, com o Jair, muito tempo, Jair da Veiga, foi meu parceiro. Tinha o Jair. O Jair foi centroavante muitos anos, era um time nosso. Nós tínhamos um meio de campo, né, Norlinho, que era um show de bola. Era eu e tu, o Paulinho Santos, depois Magrão. o falecido Magrão, quando entrou. Tio Magrão jogava em qual posição mesmo? Jogou, Três, quatro posições. mas ele era bola de centro médio. Centro médio. Depois aí Batia, né? Batia. Batia chegava bem, junto. né? Batia bem, né? Até na mãe. Não, batia bem, ele né? botava respeito, não tinha. Se aquela parede ali do Serrano ali, diz que ele jogou muita gente naquela parede. Me contaram essa história aí. Eu não sei se é lenda, eu não vi. Mas ele era grandão, forte, depois ele dava risada. Tio Magrão. Eu não sei se o problema que deu na cabeça dele depois, só porque ele teve, né? Aquele Sim, problema, sim, morreu, sim, infelizmente. sim. Não sei que idade ele tinha quando ele faleceu, uns 50 anos. 51. 51, né? Um troço lamentável. E nós jogávamos no veterano. Nós estávamos olhando um jogo do Serrano, não sei contra quem lá. E Contra um time de 2 irmãos. 2 irmãos, e o Magrão estava olhando o jogo, torcendo. E um cara, não sei, nós todos vimos isso. O cara, não sei, avançou nele, ele deu uma cabeçada no cara. Tirou o cara podre do chão. Eu não sei, mas a minha cabeça ficou com esse troço que Assim, poderia ter Isso a gente não pode supor. Mas é uma coisa lamentável. A gente conviveu com muita gente boa. Cara. Tio Magrão é uma pessoa que faz falta. Né? Pessoa muito legal, né? Pessoa do bem, maravilhosa, assim. Muita gente tinha até ciúme ou inveja dele, porque ele tinha. Mas quem não conhecia ele, Tio ele Magrão era uma mãe brasileira, ele ajudou meio mundo que eu verdade. conheço aí, ele A gente, nesse programa, a gente vai ter que legendar pessoas, porque várias pessoas, tipo tio Ferrão, tio Magrão, a gente vai ter que botar a legenda e explicar quem era depois. A gente vai editar e vai colocar as legendas pra contar a história dessas pessoas, porque vai valer a pena. Tio Norli,
Agora é a tua vez de contar a tua história no futebol, a história do Serrano. Tu tem uma história bacana aí, tua também, A história foi curta para chegar no Serrano. Eu jogava no Santa Terezinha, que era um campo que tinha ali no final da Júlio de Castilho. Eu ia com meu pai lá e quando sobrava para me treinar um pouquinho, quase nunca sobrava, né? E eu dava uma corridinha lá, daí eu comecei a jogar no segundo do Santa Terezinha. Eu nunca joguei no primeiro do Santa Terezinha. Eu era do segundão, né, que eles chamavam. E um dia desses, fomos jogar contra o Serrano, né? Um amistoso contra o Serrano, ali no campo de Serrano, e faltou gente para nós, né? Eu nunca tinha jogado no primeiro de Santa Terezinha. Daí fui jogar ali e, para minha sorte, em 15 minutos eu fiz 3 gols, né? No Serrano, né? Isso jogando no meio campo. Não, jogando na ponta direita, meio na meia direita, ponta direita. Daí o Carlito, no outro dia... Carlito tinha visão. O Carlitos contratava todo mundo, ele era o dirigente. Ele era técnico do Fluminense, que era um time varziano que jogava quando o Serrano estava parado. Certo, e ele ficava sempre observando, ele sabia. Eu tenho certeza que ele indicou muitos bons jogadores. Ele não se envolvia muito, né? Mas ele foi lá e, não, tu tem que jogar no Serrano. E daí no próximo domingo, eu já joguei no primeiro Serrano lá em Estância Velha, um jogo contra o time do Estância Velha, um jogo amistoso. E eu já no primeiro, eu fiquei meio assim, eu saí de segundo Santa Terezinha, nunca joguei nem no primeiro do Santa Terezinha, agora vou jogar no primeiro do Serrano, fiquei meio assim, né? Mas tudo bem, ali começou, né? E eu, em 62, eu comecei a jogar no Serrano, isso aí foi mais ou menos nessa época. Em 63, eu já assinei ficha, eu tenho a ficha, né? Com um gurizinho assim, para jogar no Serrano. E daí a minha história foi que eu tenho, não sei se é orgulho, mas eu fico o prazer, então, né, de ter jogado só no Serrano, né? Só no Serrano. Então, todos os meus parceiros, assim, que jogaram ali, eles, por exemplo, não começaram no Serrano, mas depois jogaram só no Serrano, né? Eu joguei ano no Serrano. Mas tem muitos ali que jogaram, um jogou no Gramadense, outro no Linha Brasil, o outro na Celose, o outro até meus irmãos, né? Eu tinha o Júlio e o Ferrão, que, como o Júlio corria muito e chutava muito, né? E bem. Só que no domínio de bola ele sofria um pouco. O Júlio jogava em que posição? Na ponta direita. Mas ele fazia gol porque ele corria muito, né? E chutava forte. Ele é alto, né? Só que quando a bola ela saltava longe, né? Então, mas é que eu fui um cara que eu tentei me treinar muito sozinho, entende? Eu fazia 400, 500 balãozinhos, assim, sabe? Eu gostava de jogar sozinho, né? De me preparar. Então, eu nunca fui, como se diz, o personagem mas eu sempre... Isso é um orgulho que eu tenho. Muita gente acha que não. Mas eu nunca joguei mal, cara. Mal assim de... tu jogou mal, porque eu sabia dominar bem e sabia passar, era meio caminho andado. Se posicionava. E a bola depois eu joguei muito tempo, a bola vinha sempre em mim naquela época, não é que nem hoje que ele saiu jogando, né? Não. Eles até falaram... Zagueiro era zagueiro. Zagueiro era zagueiro. Sim, não, e o goleiro dava balão sempre. Não tinha essa. Eu chegava a ficar com a cabeça daquela época que a bola era, quando molhava, inchava. Pesado. Aquilo, eu chegava das cabeças, quase morri, eu sabia, e a bola vinha sempre na minha cabeça, né? Por causa da minha posição de centro-médio, depois que o Branco também, no tempo de 67, que eu fui campeão jogando, né? Lá em Bento Gonçalves. O Branco era o centro-médio. Ele foi pro Novo Hamburgo, que nem a história mesmo do Tutinha, né? Que o Neto também foi pro Novo Hamburgo na mesma época. E daí eu assumi a posição de centro-médio, né? Branco. Aí quando o Branco voltou, ele foi para lateral direita. Exatamente. Daí eu já estava meio firmado. Então foi uma história assim, porque eu joguei a vida toda ali, parei com 38 anos. Eu parei porque um dia eu entrei, porque lá antigamente era o seguinte, o time do Serrano era aquele.
o ano que vem era o mesmo, o outro ano era o mesmo. Nós tinha, eles falavam que era panelinha, né? Mas é que nós tínhamos um time muito forte, cara. Tu sabes que a gente gravou com ele e com o Zóio aqui. E uma das coisas que eu falei pra ele que eu perdi o gosto de ver jogo foi quando eu não sabia mais quem eram os jogadores do Serrano. Eu chegava lá, eu me lembrava da minha geração ali, quando eu tinha 17, 18 anos, que eu sabia quem era do goleiro ao ponto esquerdo. Quem é que ia Aí jogar? eu chegava lá pra ver um jogo, eu não sabia quem era ninguém. E o cara ia num jogo, já ia no outro, já mudava tudo. Não tinha, logicamente, quem que eu ia torcer. Os caras não criavam um vínculo com o time, não que não pudesse trazer um ou dois de fora, mas quando era todo mundo de fora, perdia a identidade, tu não sabe. Os caras não vestiam a camisa do Serrano e a torcida não comprava a ideia do time. E eu acho que é por isso também que o amador perdeu a graça. Porque, Com certeza. né? Quando começaram a pagar. Que o Eu nunca campeonato recebi nada. Ficou quase uma coisa profissional, porque ficou foi profissional sem ser. E eu vou te perdeu a contar, essência. eu né? como administrador, agora eu eu sempre fui da direção, o diretor social, não sei Sim. o que e tal, o conselho deliberativo, mas eu estou há 22 anos de presidente. Então, eu fui um dos culpados, né, no sentido de... Porque os adversários eram tão fortes que nós não tínhamos mais como fazer time de canela que fosse enfrentar os times profissionais que vinham jogar conosco. Ah, eu lembro. Já Então- no nosso fim de cara, quando nós paramos de jogar, já tinha isso time daí. pequeno. Uma vez o Linha Brasil fez um time que era só... Até o Tarcísio jogava lá. Mas então o que aconteceu foi isso, Mas é uma Eu realidade. lembro dos últimos times do Gramadense que tu olhava, É uma tem como, realidade. ninguém. Não, eu graças a Deus, eu como administrador do clube, né? Foi que a federação acabou com esse campeonato. Senão o Serrano, eu acho que não existia mais, porque nós se enterramos Pagando. financeiramente. pra Para manter entrar em jogador. campo, os últimos jogos para nós entrar em campo era 8 mil, 9 mil reais para nós entrar em campo. Mas né? na nossa Nós tinha geração... todos os caras de fora. Aí lembra que teve um campeonato que Enorme. teve 4 times e teve que time que... Na nossa geração, Na ninguém geração ganhava. ninguém ganhava dinheiro. Ninguém ganhava nada. Eu lembro, eu tenho uma fotografia em casa de uma reabertura de temporada. Tiraram uma foto, estava o seu falecido Severino, Ferrão, Ratão, seu Domiro e tudo, né? Juarez Santos, o teu pai, É, o pai. trabalhou muito lá, teu pai assim, uma lenda, né? Cuidando do campo. Tinha o time em pé, era considerado um time titular. E sentado e abraçado com nós, tudo gente que eram amigos nossos. E que ficaram amigos a vida toda e jogaram também no Serrano gratuitamente, um que outro, que começaram a morder. O seu Domiro começou a oferecer algum dinheirinho para uns que sair. Mas eu nunca, e o Norli também foi assim, o Tutinha também, eu nunca ganhei uma chuteira. Uma época mandava escolher a chuteira aí. Do Piva. O Piva escolhe a chuteira que tu quer e diz lá e assina. Eu nunca fiz isso. Eu sempre fui um cara humilde, pobre, mas eu achava que eu devia tanto. Infelizmente as coisas mudaram muito, né? As portas. E aí o amador perdeu o sentido. Mas vamos voltar pro tempo do amador. Eu posso Hoje- só fazer um Claro, vai, detalhezinho assim do tempo do amador e das amizades que se cria, assim. Porque, por exemplo, tu tinha o Paulo Lopes, o Norli, o Jair, falecido Magrão, e outros, assim, o Pelé, outros que eu não lembro. Tinha um jogo, por exemplo, amanhã é domingo. Nós se reunia naturalmente no sábado de tarde ali no Teodoro, ali para bater papo, tomar um refrigerante. Pá. Sábado, domingo, segunda, Tá, mas terça, quarta. era refrigerante? Às vezes uma cervejinha. Às vezes. Às vezes, mas a gente se controlava, porque tinha um cara que nem o Norli, assim, que se a gente não se controlava, ele entregava. Tá certo? Não, mas eu fui realmente. mas eu era CDF, né? Alguém tinha que ser, né, tio? Eu jamais Eu não. bebi ou ia em baile quando tinha jogo do Serrano. Também. Por isso que eu digo, eu nunca joguei mal, porque eu me cuidava muito. E por isso que eu joguei até o ano passado, até os 70 anos eu joguei futebol. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês três que jogaram na mesma época. Quem era o jogador problema da turma de vocês? Quem era o cara que assim, ó, esse não dava pra descuidar que é pra noite? Quem era o jogador da noite ou que do nada, de vez em quando, chegava atrasado no treino? Quem que era?
No meu tempo, assim, não... Tinha alguém assim, mas alguém que era Dificilmente, mais... difícil. O pessoal era Não tinha muita coisa pra controlado, fazer. cara. A gente ia no cinema, no sábado de noite ali, ficava batendo papo, ia no bar do Teodomiro ali e Tá, tal. mas não tinha um que era mais assim. Não, mas isso sempre... Eu vou dizer assim, o difícil. tempo que eu jogava, mas não é que fosse encher a cara, mas que sempre foi mais da noite, era o Jair. Era o Jair da Veiga. Jair Mas da eu Veiga. tinha certeza que era ele. Mas eu Jair da Veiga, porque ele sempre teve uma relação muito grande com as pessoas, além dos músicos, Beto Era o Trava, Boêmio. Bueno. Boêmio. Ele era amigo de muitos caras lá de Gramado, que tinha as boates, tinha as noites. Eu não ia nas noites, ninguém me conhecia. Esse negrão nem entrava, né? E o Jair é que me botou a frequentar assim, esses lugares aí comigo. Por exemplo, na boate da Vila Suzano ali, que era dos usos da mata. Papagaio. A Papagaio era famosíssima. Ele deve ter ido lá diversas vezes. Quando o Jair tá escutando isso. Mas também. Mas isso até é um elogio de amizade. Vai ver isso aí. Isso aí vai pro YouTube. Não, mas Olha que o Jair me ensinou a ir nessas reuniões dançantes, a me levar nas boates, a dirigir. Ele ia me pegar lá na Celosa em casa, antes do jogo, com a caminhonete do pai dele, e deixava eu guiando até a escola. Olha só. Depois ele me levava para casa, eu tinha que ir dirigindo. Um mar rural, que ele tinha, Negrão, aqui não, bota ali, Negrão. Então eu tenho uma amizade, um carinho muito grande pelo Jair. Mas a nossa turma era muito unida, assim, não era de snob, não era de ninguém querer. O Jair naturalmente era um pegador, ele era um cara que... Não, é verdade, não é? Ele sempre teve, sabe? Ele sempre foi da noite. Na minha época, o jogador problema sempre foi o Paulinho Santos. Paulinho Santos. No sentido de ele era estrela, né? Tinha que buscar ele. Tinha que sempre buscar ele em casa. Eu joguei alguns anos com ele, era isso aí. Então ele não aparecia. Ele gostava também de uma Tinha que festa. bajular ele. Exatamente. E daí não ia treinar, dizia que seu ele não deixou sair, porque ele trabalhava na Alto Canela, né? Mesmo, eu não lembrava disso. Mas aí. ele jogava muita bola, então a gente tinha que relevar. Não, e tinha que aceitar porque ele jogava muito, né? Então. E uma coisa, assim, que isso é verdadeiro, daí o Norli tem todo esse mérito. Que ele dominava, sabia jogar e era pegador. E dava-lhe pau no adversário também. E gritava com nós outros. Eu tinha preparo, né? Não é isso. Existem jogadores, eu vou dar um exemplo de times, tanto do Grêmio quanto do Inter. O Grêmio, por exemplo, de 95. Tinha o Dinho. O Dinho era aquele cara que chegava e o cara não tinha como não correr porque tinha o Dinho. O Inter dos anos 2000 tinha o Guinho Azul. Os caras corriam porque olhavam pro Guinho Azul. Como é que eu não vou correr? Esse cara esse cara tá correndo. Aí o Norli era mais ou menos isso aí. O Norli pegava em tudo que era Como é lado. que tu olha pro cara? O cara tá correndo, o cara não vai correr. Correr, né? E era só dar bola pro Beto que era gol certo. Não, eu mas fazia o Beto gol. fazia muito gol. O Tutinha já era o seguinte: o Tutinha tinha um problema. Ele jogava muito, né? Porque ele tá aqui na minha frente, claro. Mas o seguinte, só que ele gostava de driblar e voltar, ele driblava e o Guarani Schmidt tava no Guarani Schmidt torcendo, ele ia lá, voltava e driblava o cara de novo. Daí driblava de novo, quando ia cruzar, dava pro zagueiro. É o Cafuringa! Não, mas ele jogava, ele era o protagonista do jogo, tu entende? Ele gostava de dar o drible. Não, o negócio é o seguinte, ó. Eu era uma pessoa assim, e quando depois do jogo, eu saía aqui, depois do jogo de Serrano, em segunda-feira, cara, os caras me convidavam para ir jantar na casa deles, eu ganhava tudo quanto era troféu, melhor em campo, churrascaria não sei da onde, churrascaria não sei do que, vai jantar lá em casa, então eu me preparava, né, pros jogos, né, e aquele tempo, Serrano e Celulose era um clássico assim, que se eu te contar que tinha setorista no Serrano, que era o Gilberto Silva, cobria os treinos do Serrano, como tinha na Celulose. Tinha um cara que cobria os treinos da Celulose também e levava para a redação da rádio, né? Para te ver a importância que eram os clássicos, né? E eu me lembro de um grande amigo meu, não sei se tu conhece, o Jal. Claro. O Jal foi um grande jogador, quarto zagueiro, mas dava até na mãe dele, certo? Jal quarto zagueiro, né? Tudo bem. No dia do jogo aqui no Serrano,
certo? Olharam, as calças entrou, de repente o Jal lateral esquerdo. Não era pra marcar. Pra me pegar, né, cara? Eles trocaram. Acho que o Serginho foi pra quarto zagueiro, não sei o quê, e o Jal foi pra lateral esquerda. Tá? Puta merda, o Jal. Eu digo, me caguei. Largaram a primeira bola, ele me deu uma, cara, e errou. Né? Eu passei liso por ele, né? Na segunda bola, os caras espicharam pra mim de novo. Eu fui, ameacei e ele veio. Ele veio e me errou. E deu de cabeça no pau ali no concreto. Mal lembrado. No alambrado ali num dos... Daí quando ele deu, quando o cara caiu morto, né, cara? E eu corri, peguei ele pelos braços assim, né, cara? Tava morto o cara, né? Daí chegou aí, ambulância e coisa, levaram o Jal, né, cara? Mas também acabou comigo, né? Acabou com o clássico. Sim, sim. Terminou 0-0 o clássico, que o pessoal tava preocupado com o Jal que tava no hospital, e ele era meu amigo também, né? Ele era marvado, ele não, na hora do jogo ele não queria nem saber se eu era amigo dele ou não era, né, cara? Depois vai tomar a cerveja, depois vai tudo. Tinha muito disso. Terminou o clássico, né? E outro clássico também pra mim marcou, também, Serrano e Celose também, uma coisa inédita isso aí, né? Lá, e o Cacauzinho, não sei se tu conhece o Cacau. Acho que não. O Cacau era lateral esquerdo da Celose, né? Trabalhou muito. Um carrapato, Aí, Alves. um carrapato assim que eu vou te contar. O cara, se eu saísse aqui, ele ia atrás. Aí, 1 minuto de jogo, se enrosquemos e ele na ponta direita, né? Direção aqui, ó. Se enrosquemos, eu e ele ali, cara, e já partimos os dois, né? 1 minuto de jogo, né? E o juiz era um cara de Porto Alegre, um negrão lá, ó. Te lembra, né? O negrão aquele lá, ó. É um que quando vinha pra buscar respeito. 1 minuto de jogo, correu lá. 1 minuto de jogo, botou eu pra rua e o Cacau. 1 minuto, cara. minuto! Se enrosquemos lá, limpou, né? É enorme. Mas eu saí louco, cara. Vai, imagina. São histórias, né? Tem mais cabeça, assim. Por exemplo, uma ideia assim. Que Guardar. a gente é bem amigo, muito tempo. Jogamos junto, mais ou menos as mesmas funções ali. Tu, eu, Tutinho e o Jair. Quantos anos? Uns 10 anos? Cara, 10 anos. Tranquilamente. Eu acho. Ou né? mais, Então, era além do futebol a amizade. Claro, não, isso fica pra vida, né? Isso fica pra vida. uma vida Ainda mais numa toda. cidade que nem a nossa, que é uma cidade que não é tão grande, né? Sim. E aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês, já olhando pra esse lado. Vocês estavam sempre jogando juntos e tudo mais. Por exemplo, da minha geração, que eu acompanhei, não fui um jogador, né? Joguei juvenil, no amador, daí já fui trabalhar, não continuei. Enfim, na nossa época, o Serrano jogou muito contra os times ali de Ivoti, muito aquela gente. Quem que eram os adversários, por exemplo? E como que vocês sabiam contra quem vocês iam jogar? Vocês conheciam os times? Ou chegava era muita surpresa? E o que acontecia de inusitado naquele Não, tempo? a verdade é que a gente não conhecia. Só que os times eram muito fortes lá, né? Então, eu, na minha visão, o time mais difícil de jogar era o americano de Canudo, lá de Novo Hamburgo, né? Que era um time muito forte e uma zona, se tu vê Perigosa. Canudos hoje, Canudos. é uma zona terrível, né? Até hoje, né? Os caras ameaçavam a gente de tudo que é jeito. E os times de dois irmãos, todos eram bons, né? O Divoti também era muito bom. Mas a gente enfrentava sempre de igual para igual. Aqui em Canela a gente ganhava 95% dos jogos. Aqui, para te perder, é um desastre quando a gente perdia em casa, porque a gente tinha um time muito forte. Porque eu sou o mais antigo, né? Eu joguei com Guiné, ele deu uma escalação errada aqui. Dá a escalação pra nós. Não, não, ele só errou que foi o lateral direito, né? Lateral direito, Era o não, Dário, lateral o Salomão? direito, o Salomão ou O Dário? O Orlando? Não, lá do O Giba? o irmão do... Do Perereca lá? É, irmão dele lá. O Giba? Não, Giba. Mas era o Salomão, o Xoda, o Guiné, o Ciro, né? Depois era o Paulinho Branco. eu, o Neto, Ratão? o Ratão e o Padeiro. Agora, jogador, eles não tiveram a felicidade, né,
de jogar com o Ratão, né? Eu joguei muito pouquinho, Norli. Porque é o seguinte, o Ratão, ninguém ganhava do Ratão na cabeça, mas ninguém. Nós jogava contra o Juvenil do Grêmio, jogava contra a Aimoré, jogava contra todos os times. Ninguém ganhava do Ratão na cabeça, porque eu nunca vi. Ele foi goleador do Igrejinha há muitos anos, na época que eu trabalhava no Seu Ego, no escritório de contabilidade. Ele só chegava segunda-feira, porque não tinha ônibus naquela época de Igrejinha. Mas ele era goleador do Igrejinha sempre, né? E aqui em Canela, então, nem se fala. Botar na cabeça dele era gol. Eu nunca vi o posicionamento dele. Ele sabia sair do chão na hora certa. Isso é a coisa mais difícil do mundo, né? Tempo da bola. Porque tu olha os profissionais, ninguém sabe, cara. É difícil... Né, um cara que saiba... Tanto que até hoje o Dadá Maravilha é lembrado, né? Hoje o Dadá Maravilha, bom, foi lembrado agora, o Atlético Mineiro foi campeão agora, o Dadá Maravilha foi lembrado. Porque ele subia, ele não era um dos centroavantes mais altos, e era lembrado por quê? Tempo de bola. Ele sabia o momento de subir, cabeceava de olho aberto, sabia o tempo de tornear a bola, ele cabeceava, e o outro, o Dadá Maravilha, sabia subir dos dois lados. E outra coisa que eu fico surpreso hoje no futebol, né? Porque eu continuo doente, né? Mas o que eu fico surpreso quando eu olho, porque eu naquela época eu fiz um monte de gol. Só nessa eu sabia que o Ratão ia ganhar, tanto que no jogo contra o Grêmio, que nós jogamos com o time titular do Grêmio, eu bateram o tiro de meta e eu veio pro Ratão e eu disse, vai sobrar para mim, né? Eu tava tremendo, né? Porque jogar quando o goleiro veio da seleção, o Alberto, né? E o Ratão ganhou na cabeça, sobrou só eu e o goleiro, e eu dei um balãozinho no goleiro, a bola bateu no poste assim até no Correio do Povo, eu tenho guardado até hoje. Ele fala dessa jogada, tu entende? Mas era só acreditar. E o que eu quero dizer é o seguinte, eu vejo o Grêmio, por exemplo, já que é o centroavante, o Diego Souza, ganha todas na cabeça dos caras e nem ele cabeceia sempre pra ele. Não tem um cara que vai lá pra receber. Ele prepara, mas as pessoas não tem o complemento, né? É um jogo, é um troço assim, elementar, né? Um bom exemplo, isso aí que o Norli está colocando, esse último golo que o Grêmio fez, que ele fez, que deu tempo pro cara, ele veio pra trás, dominou no peito. O Diego Souza é um cara inteligente e tem uma questão que, na verdade, o Diego Souza não é centroavante de origem, mas ele sabe, porque ele é inteligente. Ele é inteligente. Ele aprendeu a virar centroavante porque ele tem tempo de bola, cabeceia bem e tem corpo. O que acontece? O resto não é inteligente. Aliás, isso é o problema do futebol de hoje. Os jogadores hoje são muito mais atletas e muito menos inteligentes. Então, eles perdem muito disso. Hoje eles aprendem a ser atletas, mas eles não aprendem a pensar. É a última coisa. Tu pode ver os treinos. É muito tempo. Eles são cada vez mais... Correm 13, 14, 15 quilômetros por jogo. Mas não pensam. E naquela época... Não tem, sabe? Naquela época, né, isso aí é uma estatística, né? Os jogadores corriam 6, 7 quilômetros, hoje eles correm 12, 13. Quer dizer, não tem espaço mais no campo. Não tem. Eles não erravam um passe, né? E nós não éramos. Hoje os jogadores pegam, eles dão 130, 140 passes. Tudo lateral, tudo meio aqui, não arrisco, não dou mais. Enfim, é diferente, né? Diferente. Nós, né, fazíamos muito gol, nós jogávamos no meio, nós se acertávamos, nós sabíamos que podia botar uma bola no Tutinha, e eu, como eu jogava de meia direita, hoje não existe mais, mas era meia direita, o cara jogava. 5, 8 e 10, né? E eu sabia como que o Jair se posicionava. Já não dá pra dizer que era um craque de bola, mas o Jair foi um goleador, assim. Ele sabia fazer gol. Fazer gol. Botava nele, ele tirava o zagueiro, ou ele se posicionava de uma maneira tal. O Jair é muito engraçado. Desviava do goleiro. Tava ali. Ele fazia. O Jair é muito engraçado porque
O Jair tinha um medo do zagueiro que se... Olha, ele só fica olhando para trás. E outra coisa que eu envaretava com ele é o seguinte, ele tá jogando e fica falando com o zagueiro. Eu não cumprimento ninguém, cara. Era inimigo ali. Eu sou inimigo. Até no veterano, se eu perco um jogo, eu vou pra coisa... E não falo com ninguém, não cumprimento ninguém. O Jair fica falando com o zagueiro, cara. Mas ele fez algum Só que ele fazia gol, ele sabia fazer gol, né? O Tutinha não fazia tanto gol, mas isso aí, ele era o Tutinha- cara mais aplaudido. O Tutinha- Ele dava 40 dribles no mesmo vagabundo e ficava no mesmo lugar. E todo mundo gostava, porque agora gol ele não fazia um ou dois gols pro campeonato, mas driblava, quitava de drible. todo mundo gostava Lateral dele. esquerdo te odiava, Tutinha. Olha, eu vou contar pra vocês uma passagem aí. Clássico, Serrano e Celulose. Guerra total. O Serrano já se fardou aqui no... Já foi fardado daqui. Fui fardado pra lá. Chegamos lá, o estado da celulose, ó. Não tinha lugar pra nenhuma... Naquele tempo tinha tela, né? E o pessoal ficava tudo na tela lá, né? Sim. O Serrano ficava na parte de baixo Tinha o pavilhão e o pavilhão lá de e a cima. pouca Lá de cima ali era uma loucura, né? Pela ponta direita, tá? E o jogo largou lá, tá 0x0, a celulose em cima. E nós escapemos, né? Me enfiaram uma bola no meio campo, cara. E eu parti. E o Santana é o lateral esquerdo da celulose. Corredor, o Norli conhece. É. E larguemos nós dois, cara. Daí o Raulzão saiu, o goleiro saiu, né? Eu só dei um toquezinho, pá! 1x0. Fui na galera da celulose lá, né? O maior erro da minha vida, né? Fui na galera lá, né? Fui na galera lá e pagou. Terminou o jogo, 1x0 pra nós, tá tudo bem. O pessoal tomou banho lá, né? E fui um dos últimos, de repente os caras da celulose vão te pegar. Tu andou fazendo gestos obscenos pra torcida. Pô, que gesto obsceno, né? Daí ficou eu, o Ferrão, o Norli tomando banho, o Adelar Dias, né? Daí disse, ó, aguenta aí que tu não pode sair. Os caras querem tua cabeça aí. Daí eu fui, enfiei dentro do banheiro, né? Daí chegou o pai da guria lá. Que deu Tutinha? Tutinha já foi, já tá em Canela, né? Que dão. Que não. Tutinha já foi embora, não sei o quê. Não, esse vagabundo tá aí. Não, já foi. Daí os caras disseram, ó, tá feio. Não vai poder sair. E tinha 3 ou 4 brigadianos lá, né? De repente, os caras mandaram buscar reforço pra mim sair lá do clássico. Daí foi, acho que todos os brigadianos que tinham em Canela foram. 6. Pra mim sair, cara, eles tiveram que botar o camburão na porta do vestiário. Te botaram pra dentro, Tutinha. Botaram pra dentro, né? Daí, passou o estado, aí outro fim de semana eu fui no cinema lá, os caras queriam minha cabeça, cara. Andou escondido. Eu passava nas árvores ali, tinha muita árvore na frente do cinema ali, quando eu botava a casa, lá ele! Eu, ó, Pediu fiquei proteção pro Ivo Gordo. um mês e meio, mais ou menos, sem poder ir no cinema também, por causa até hoje. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que não... Pela Mas foi uma vizinhança. história Errado que você era. Foi incrível, cara. Eu Oi? lembro do Norli batendo papo ali perto do cinema, ali com o Ivo Gordo, com o Hélio, porque tu era vizinho do cinema. Sempre quando eu vinha Eu no tive cinema, mas era muito raro. Tive, O Norli não tá na a esquina minha de mãe papo. e o meu pai, né, sempre foram gremistas e serranistas, né? Só que daí teve uma época que o Ferrão, né, o Fernando foi jogar na Celulose e o Júlio também, né? E daí, né, nós era vizinho ali, né? Sim. E daí a mãe dizia, coitada, né? Ela dizia, ó, o negócio é o seguinte, eu não vou falar que eu torço, mas eu tô torcendo pro Serrano, tá? Mas eu não posso falar porque os outros 2 filhos dela jogavam na Celulose, né? E ela Fernando Bartolomeu. e o Júlio jogava, e o Ferrão foi uma história muito engraçada, porque o Ferrando foi jogar uma partida contra nós, né? Quarto zagueiro. E fez um gol contra. Meteu uma bola contra o Raul. Olha, não sei se era o Raul quem era o goleiro. Eu sei que ele meteu contra uma cabeçada, ele foi cabecear e meteu contra. As mulheres queriam matar o Ferrão, porque o Ferrão era aqui de cima do Serrano, né? Era do Canela. Era do Canela. Naquela época parecia que a Celulose era Outra longe. cidade. Sim, era cidade. Então, histórias que Marcaram muito. exatamente. Senhores, o papo tá bom. Eu preciso. Nós temos tempo, tá? Não é por mal.
Não, Vocês vão mas- voltar aqui e eu quero trazer o tio Jair na próxima. Tá. Que Não, ele vai foi muito ser. citado. Então na próxima que vai verdade. ter, Tutinha, obrigado. Pai do Rui e da Ju. Isso, o Rui pô. que me faz beber de vez em quando toca aquelas moda, As né? tristes. Rui As Caneta. tristes, né? Rui É. Caneta. Obrigado. Eu que agradeço Foi. a oportunidade. Foi com um papo inicial contigo que surgiu essa ideia. Obrigado mesmo. Eu agradeço. De Abraço coração. do clube aí, o pessoal aí. Espero vir mais vezes, né? Vai voltar, com certeza. Beto, pai da Rê, Isso aí. da Roberta, do Rodrigo. Do Rodrigo Rodrigo. foi um campeão juvenil pelo Santos, eu e o Rodrigo. Eu lembro. É. Eu acho que tem até foto lá. Isso com aí. vocês lá. Obrigado, Beto. Não, um prazer muito grande contigo. A gente. Meu pai era meu amigo, tu era meu amigo, tua família. Sempre, tua sempre, mãe. sempre. Então, isso é um prazer. Falar na Rádio Clube e contigo fazendo isso. E com os amigos. junto Sempre, aí. sempre, E sempre. essa tua ideia de trazer o Jair junto vai ser muito boa, Vai. porque ele é amigo nosso. Vai ser bacana Vai demais, não ser tenho dúvida. muito legal. Primeiro de muitos. Tá bom. Tio Norli, pai do Fafa, do Beto, do Lucas. Bom, aí também, né? Que eu já aprontei com esses três aí é grande. Que eu já aprontei naquele clube serrano também. Seja jogando bola, seja no carnaval, seja no baile de Réveillon, baile de Suera. Ih, vai longe, né? Tio Norli, quero também te pedir para te dar um recado aí do Serrano, né? Portas abertas da rádio Pois é, e da TV aí. Agora vem o verão do Serrano também. É, né? porque a gente está trabalhando muito, né, em prol. Eu me dedico, eu sou empregado todos os dias, às 1h30 eu tô lá e saio de lá agora e fico muito feliz porque tem o lado bom, né? O lado bom é de um cara que foi funcionário público 40 anos, né? Daí de repente tu te aposenta e daí vai esperar só morrer, daí não dá, né? Não. Então eu faço alguma coisa que eu gosto, me incomodo o dia todo, porque hoje não tem mais diretoria, o Serrano, o diretor, eu sou tudo lá dentro, né? Diretor social, presidente, tu ainda tem que tocar e né? Sabe como é? Mas minha vida vai muito bem, graças a Deus, né? E eu fico feliz contigo também, porque, em primeiro lugar, fui colega do teu pai, né? Joguei muito futebol de salão, fui a Porto Alegre e ele me levava na noite em Porto Alegre, porque o pai dele... Ah, esse olha! O pai dele sabia... Esse! Conhecia. O pai Esse dele conhece. sabia tudo. Esse conhece! Se eu conhecia. desço pra cá, se eu desço pra lá, eu Ah, ficava esse todo conhecia. constrangido. Não, mas ele deve ter sido surpreendido por isso. E eu gostava muito dele, tanto que eu até hoje, né, a gente se encontra, ele tá sempre com pressa, mas a gente normal. se encontra Caminhando muito. ligeirinho. Você Naquela caminhava época ele já ligeiro. caminhava Já ligeiro. caminhava ligeiro. Eu tenho grandes lembranças também, né, no tempo do banco. Nós éramos uma família na época, hoje ninguém mais se conhece, Não, né? é. Então, naquela época, isso aí é uma coisa que eu sinto falta, né? Porque eu fiquei muito tempo isolado por causa dessa minha função e hoje eu tenho esse problema de não ter uma turma assim, né? Antigamente, eu e o Jair e o Beto, né? Nós se reuníamos praticamente todos os fins de semana, né? É. Com as Com as famílias e famílias, tal. família. Na época que o Beto ainda bebia, o Jair também brigava bastante. Não, mas, já não briga. Não rei. mas nós se dava muito bem. Depois dos As nossos famílias caminhos. foi se... Sim, é assim que funciona. Davi. Só que eu continuei no Serrano, né? Sim. E continuo até hoje lá. E com uma estrutura muito bacana. Muito né? boa. Hoje nós estamos muito bem, Tem cara. que- A gente fez uns investimentos lá, assim, de clube de primeiro mundo, né? verdade. Então, só que as dificuldades são cada vez maiores, né? Porque hoje se tu vai... Eu sempre faço uma comparação com os jogos que o Lucas faz sempre no dia 23 de dezembro. Eu fico constrangido, cara. Eu vou lá, eu apito, eu jogo, né? Mas daí 35 pessoas, eu estou fazendo um desabafo agora. 35 pessoas, tudo gente como a gente, né? Amigos dos filhos, que são amigos nossos também. Mas daí tu olha, tem 2, 3 sócios de 35. É que o mundo mudou, né? Os condomínios competem com os Não, clubes tudo também. compete, Pandemia. as redes sociais, os condomínios, a praia, vai então pra um tudo outro compete. lado, né? Então tu tem que ter uma estrutura muito
forte para manter um clube, né? E isso aí a gente está conseguindo, mas não é fácil. Mas eu agradeço principalmente por teu convite. Eu fiquei até meio surpreso quando tu me ligou, né? Norli. Tava na pauta. Pois é, mas daí eu pensei, né? Mas eu fico feliz que eu posso falar alguma coisa que eu tenha Contribui de experiência, porque eu passei a minha vida ali, né? Então, por isso que alguma coisa eu sei ainda para contar. As coisas mais terríveis a gente não conta, mas fica para uma próxima oportunidade. Fica em off. Senhores, muito obrigado. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Pessoal, esse foi mais um Clube Sport Show. Espero que tenham gostado, porque eu adorei. A gente continua aqui. Curtam, compartilhem, comentem. A gente volta numa próxima oportunidade. Valeu! Oferecimento: água mineral das Hortênsias. É pura Serra Gaúcha. Direno Soluções em Contabilidade. Confiança e credibilidade junto aos clientes. Hof Construtora. Concretizando histórias, entregando sonhos. Matriscar. O melhor negócio no seu futuro veículo. Outlet das Tintas. A sua Coral na região. Coral, tudo de cor pra você.